Começa agora Além da Notícia, o seu programa de toda segunda-feira às 7 da noite. O nosso programa é transmitido diretamente do nosso canal do YouTube, da TV Achete, transmitido diretamente de Muriaé, na zona da Mata Mineira. Os nossos estúdios ficam no bairro Safira. Você já sabe, é um jeito especial de transmitir as nossas mensagens, de falar com você que se inscreveu no nosso canal. Mas se você ainda não se inscreveu, aproveite esse intervalo, vá lá, acione o sininho. Assim, tem notícia nova, você vai ser informado em primeira mão. Já somos mais de 3.300 inscritos no nosso canal e nós já passamos de 120 mil visualizações desde que nós começamos o nosso programa em 2024 e não paramos mais. Aliás, paramos sim, ficamos 2 semanas de folga, mas depois disso nós abrimos o nosso coração para falar do jeito que você gosta. O nosso programa é dirigido pela jornalista e advogada Luciana Arquette e o nosso zap da alegria, o zap da felicidade é o 329-9144-6669. Vamos para o intervalo, vamos girar a nossa vinheta e voltaremos diretamente dos nossos estúdios falando para você. Venha para o restaurante Safira Grill. Funcionamos de segunda a segunda a partir das 11 horas da manhã até as 2 da tarde. Seu almoço garantido com aquele sabor só nosso. Fazemos entregas em domicílio e alugamos o espaço para eventos, encontros e reuniões no período da noite ou buffet. WhatsApp 32 98800 1213 ou 32 3722 1213. Instagram Safira_Grill. Estamos na rua Silvério Campos 470, bairro Safira, Muriaé. Tec Silk, brindes e presentes personalizados, adesivos, resinados, embalagens plásticas e papel, serviços em vidro, botons e chaveiros, canetas e bonés, imãs de geladeira, calendários e canecas, squeezes e copos, cartões de visita. Tec Silk, Rua Mários Dornelas 124, Barra Muriaé, atrás da Igreja Católica, no prédio da Maçonaria. WhatsApp 32 988 99 2007 32 98868 5841. Minas Jornal. Desde 1978, conectando você às notícias. Quer divulgar sua marca ou evento? No Minas Jornal, sua mensagem chega mais longe, com edições impressas e online. Entre em contato pelo WhatsApp, no número 32 98892 5217. Minas Jornal. A notícia que você lê. Estamos de volta, olha só esse fato que nós trazemos para você. Um professor da rede municipal de Quirinópolis, em Goiás, foi flagrado agredindo um aluno de 11 anos dentro de sala de aula. É uma escola que está militarizada. As câmeras de segurança registraram as agressões e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O educador já foi afastado. Tinham 2 educadores dentro da sala de aula. A mulher, a professora, a orientadora ficou apavorada. Foi lá conversando com o professor, retirando ele. Mas ele já foi muito agressivo para o lado do aluno. Isso mesmo, ele chegou a tropeçar em uma mochila que estava no chão de outra carteira, já demonstrando para ele, calma. Era o universo falando para ele, calma. Mas o que ele fez? Estapeou a mesa e depois agrediu o aluno. Veja, eu comento daqui a pouco. Um professor da rede municipal de Quirinópolis, Goiás, foi flagrado agredindo um aluno de 11 anos dentro de sala de aula. Câmeras de segurança registraram o momento em que o educador desferiu tapas na cabeça do estudante. A escola e as autoridades confirmaram que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás.
o docente foi imediatamente afastado do cargo e os pais do aluno já registraram um boletim de ocorrência. A comunidade local expressa indignação diante da violência praticada no ambiente escolar, que deveria garantir segurança e proteção à criança. As imagens divulgadas nas redes sociais reforçam a gravidade do episódio. Além dos tapas, o clima de coerção instalou-se em sala de aula, evidenciando falhas de supervisão e controle interno da instituição de ensino. A diretriz agora é não apenas apurar responsabilidades, mas reforçar protocolos de atendimento a ocorrências deste tipo, bem como capacitar o corpo docente para reagir sem recorrer à violência. As autoridades educacionais e de segurança pública mantêm o caso em vigilância e prometem transparência nos desdobramentos do inquérito. Um professor que bate num aluno não ensina, ele agride a própria ideia de educação. Violência dentro de escola é o retrato de um sistema doente que precisa de apoio psicológico e formação, não de castigo físico. É a hora de repensar quem está educando as nossas crianças. Esse negócio de ideologia, de que nós devemos colocar na cabeça das crianças que A ou B está certo, que isso é certo, isso é errado, está equivocado. Sócrates, Platão, Aristóteles ensinava antes, você tem que entender para você compreender, para você falar. Você tem que compreender o que está se passando para você passar, então, a emitir a sua opinião. Agora, quando você fala, isso não presta, isso é ruim, esse cara é maluco, esse cara é genocida, esse cara só faz... Isso você está colocando a sua ideia desvirtuada na cabeça de quem você está ensinando. Você tem que ser uma pessoa centrada e séria para dizer, olha, acontece isso e isso. Você, aluno, aprende o que é certo e errado com a sua concepção. Não o que eu penso, não o que eu quero. Mas hoje nós vivemos de ideologias, nós vivemos de fatos, nós vivemos de TikToks, de Instagrams, de pessoas que não sabem nada, mas dizem entender de tudo. Nós temos pessoas aí sem formação em medicina, dando dicas do que fazer para melhorar a sua saúde. Dia desses, tinha alguns malucos falando que introduzir café no reto era correto. E outros mais idiotas ainda, fazendo. Pegava uma seringuinha, fazia o café com açúcar, colocava o café na seringa e... Palmas para os idiotas que seguem falsos influenciadores, falsos ídolos, falsos líderes, falsos deuses. Na Bíblia está dizendo, cuidado com os falsos deuses. Mas tem pessoas que ainda acreditam, não é mesmo? Haha, tem. Olha, a Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou a Operação Êxodo na semana passada para desarticular uma célula do Comando Vermelho que atuava em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. 7 pessoas foram presas. O grupo é acusado de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e agiotagem. Reportagem no ar. A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou nesta terça-feira, dia 4, a Operação Êxodo, com o objetivo de desarticular uma célula do Comando Vermelho envolvida em lavagem de dinheiro, agiotagem e tráfico de drogas, com atuação em Minas Gerais e no litoral do Rio de Janeiro. A investigação conduzida pelo Núcleo Regional de Inteligência da 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora é um desdobramento da Operação Gênesis,
deflagrada em 2024. Os levantamentos apontaram movimentações financeiras que ultrapassam 30 milhões de reais, além do uso de empresas de fachada e veículos clonados para financiar atividades ilícitas e crimes violentos. Durante o cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva em Juiz de Fora, Ubá, Arraial do Cabo e Cabo Frio, as equipes contaram com apoio do CORE e do Canil da Polícia Civil. 7 pessoas foram presas, entre elas 5 homens e 2 mulheres. Foram apreendidas 3 armas de fogo, 2 simulacros de pistola, além de drogas, veículos, lanchas, 3 jet skis e 21 mil reais em espécie, encontrados em Ubá. Reais em espécie, encontrados em Ubá. Reais em espécie, encontrados em Ubá. Mais uma operação, mais uma quadrilha desarticulada e logo outro nasce no lugar. Isso aí é pior do que praga, pior do que capim. Arranca-se, mas não tira a raiz. O problema é que o crime se modernizou, mas a política de segurança continua analógica. Isso mesmo, é combate sem inteligência, enxugando gelo com metralhadora fake. Ou seja, não está valendo de nada, está tudo errado, tudo bagunçado, tudo misturado. Mas pelo menos a Polícia Civil de Minas Gerais se juntou aí à Polícia do Estado do Rio de Janeiro, juntou com a Polícia Militar, foram lá e buscaram os meliantes. 7 engavetados. Mas daqui a pouco tem um advogado ou vários advogados se juntando numa banca para defendê-los e colocá-los nas ruas. Está certo? Está. A lei manda fazer isso e os advogados têm que sobreviver. E eles sabem, certo ou errado, eles estão cumprindo o seu papel. Olha, a Polícia Civil e o Ministério da Agricultura deflagraram também uma operação chamada Sterilis, em Carangola e Espera Feliz, aqui na nossa região, a região da Zona da Mata. O objetivo? Desmontar um esquema de falsificação, acredite, falsificação, sabe de quê? Fertilizantes que estava sendo usado na cafeicultura. Os produtos adulterados causaram prejuízos aos produtores da região. Reportagem no ar. Na manhã de terça-feira, 4 de novembro, a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio das delegacias de Divina e Carangola, em ação conjunta com o Ministério da Agricultura e Pecuária, deflagrou a Operação Sterilis, com o objetivo de desmantelar um esquema clandestino de mistura e falsificação de fertilizantes usados na cafeicultura regional. Coordenada pelo delegado Thales Borges Muniz, a operação foi realizada nos municípios de Carangola e Espera Feliz e teve como alvos empresas e indivíduos envolvidos na produção e comercialização irregular de adubos. As investigações apontaram que os produtos adulterados eram vendidos a produtores rurais de Divino, Orizânia, Carangola, Espera Feliz e Fervedouro, causando prejuízos diretos à economia agrícola da região. Durante a ação, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão que resultaram na apreensão de sacos de adubos, possivelmente adulterados, além de materiais de embalagens usados para reenvase dos produtos falsificados. Fiscais do Ministério da Agricultura coletaram amostras para análise laboratorial, a fim de confirmar a adulteração e identificar os componentes usados nas misturas. De acordo com as apurações, os investigados adquiriam resíduos e sobras de fertilizantes conhecidos como fundo de navio e faziam misturas artesanais com produtos de marcas conhecidas, criando composições sem padrão técnico e sem registro oficial.
Para dar credibilidade, os falsificadores mostravam amostras visivelmente puras, mas, após a venda, entregavam produtos adulterados e de baixo valor agronômico, o que causou graves prejuízos a diversos agricultores. Quando o crime chega no campo, ele não rouba só o dinheiro, ele rouba a vida de quem planta. O agricultor enganado perde a colheita, perde a dignidade, perde o financiamento que ele fez. E quem paga a conta somos nós. Diminui a produção, aumenta-se a especulação. E o consumidor é que paga. Roubam no campo, nós pagamos na nossa mesa. Muitos produtores perderam hectares e hectares e hectares de produção de café porque não via a planta crescer. Falsificar fertilizante. Antigamente a gente usava na nossa hortinha em casa o esterco bovino, o esterco de cavalo. Era comum. Hoje em dia a produção exige fertilizante, exige tecnologia. E tem uns malandros que estavam falsificando, usando betoneiros para misturar todo o composto. E eles mostravam, sabe o quê? Um produto de qualidade, fazia aquele teste, deixava ali por 30 dias. Aí o produtor via que a produção, a planta crescia vistosa, ia lá e comprava. E comprava muito. E sabe o que os marginais faziam? Misturava ali uma borrela qualquer, mato, capim, não sei o que, fazia tudo aquilo ali. E sabe o que é pior ainda? Tem pessoas, tudo bem que eles precisavam sobreviver, mas tinha trabalhadores que ajudavam nisso, porque os cabeças, os pensantes, não ficam lá colocando a mão na massa para falsificar. Eles contratam pessoas simples e humildes para fazer a sujeira para eles. Quem falsifica adubo deveria responder por crime ambiental e também social. É veneno travestido de negócio. Vamos para o intervalo? Eu volto já já aqui no Além da Notícia, não saia daí. Quando voltar do intervalo, eu quero você na frente do celular, do tablet, do computador ou da sua televisão. Não saia daí. Olá, somos a Editora Gráfica. Desde 1978, oferecendo o melhor em serviços gráficos. Adesivos, embalagens, insufilme, plotagem, fachadas com ACM, atendimento com impressão de UV LED. Trabalhamos com revistas, catálogos, tag, sublimação, impressos offset e digital, com a melhor qualidade e atendimento rápido. Faça seu orçamento. Celular WhatsApp 32 98889 9991. Fixo e WhatsApp 32 3722 2828. Nós somos a NBio Consultoria Ambiental e trazemos para você assessoria, consultoria ambiental e agronômica para melhorar e otimizar o crescimento sustentável do seu negócio. Com práticas que equilibrem o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, realizamos diversos serviços como licenciamento, regularização e gestão ambiental, processos ligados à fauna e flora, monitoramentos, processo de intervenção ambiental e recuperação de áreas, regularização, recursos hídricos, outorgas, laudos técnicos periciais e extensão rural sustentável e projetos para crédito rural. WhatsApp 34 99864 0074. Quero mandar um abraço para as nossas ouvintes, as nossas telespectadoras de sempre. A Inês Oliveira. A Inês está sumida, Inês. Luciana está sentindo sua falta. Liga para nós assim que terminar o programa, tá bom? Assiste primeiro, depois você vai ligar para nós, tá bom? Tia T, um abraço, tia Terezinha. Janete lá da Lotérica da Barra. Teve ganhador aí, Janete, esse final de semana? Teve não? Teve não? Mas vai ter essa semana. Semana vai ser, falar nisso, 850 milhões, quase 1 bi já está garantido para Mega Sena da virada, hein? Uau! Será que nós vamos estar nessa? Luciano Arquette já pegou um punhado assim de volante para fazer as suas apostas. Mas, às vezes, uma só vale por muito mais do que 20, 30.
Mas tem que aumentar o bolão, né? Tem que aumentar aí a bolada que nós vamos levar neste final de ano. 850 milhões, um dos maiores prêmios já pagos no Brasil, com certeza. Também vai um abraço aí pro Teodorico Torres, nosso irmão Teodorico Torres, o Fernando César Lopes, Márcio Pereira de Carvalho, são pessoas do nosso coração, da nossa amizade. Doutor Frederico Faria, com a sua Vilma, agora esperando o bebê, hein? Que isso, hein? Eu ia falar que é menino, mas não posso falar que é menino não, né? Não fez ultrassom, mas não deu pra ver o sexo ainda não, né? Vai ter aquele chá de revelação? Vai ter chá de revelação aqui em Muriaé ou lá em Divino? Lá em Divino, na estreia da piscina? Tá valendo, tá programado, meu garoto. Um abraço para todos vocês. Cherny, querido, doutor Coraci Bandeira, tá sumido, hein, doutor Coraci? Um abraço. Olha, a Polícia Militar prendeu um homem de 26 anos suspeito de tráfico de drogas no bairro Augusto de Abreu. A operação foi motivada por denúncias da própria comunidade. Diversas drogas e até pés de maconha foram apreendidos do local. Veja aí na reportagem. Tenente Anderson, 47º Batalhão da Polícia Militar. Essa ocorrência com as nossas equipes do turno, juntamente com o GPMOR. A ação foi coordenada aí pelo Sargento Tureta, que vai dar para nós os detalhes do fato que está ainda em andamento. Após denúncia recebida aqui no bairro José de Abreu, o cidadão acondicionava entorpecentes no interior de seu imóvel, foi montada a operação, né, cercamos o imóvel e observamos que esse cidadão tentou dispensar algo pelos fundos do imóvel. Contudo, ao perceber que haviam militares, ele refugou e colocou dentro de uma máquina de lavar certa quantidade de entorpecente e conseguiu dispensar uma pequena porção de maconha. Então, devido ao estado de flagrância, nós forçamos a entrada, contudo o cidadão já se aproximou do portão de entrada, abriu o portão, franqueou a entrada. No local exato onde ele havia aproximado, no interior dessa máquina de lavar, foi localizada vasta quantidade de entorpecente, crack, pasta baixa, cocaína e maconha, e também localizamos 2 pés de maconha. Então foi dado voto de prisão ao cidadão e ao autor de 25 anos e conduzido à delegacia de plantão do bairro Safira para as demais providências. Importante ressaltar, né, as denúncias oriundas da comunidade. Foi essa denúncia que nos fez chegar até este autor e essa droga e reforçar com a comunidade os nossos canais de comunicação, o 190 para os casos de emergência e o 181 para os casos de denúncia anônima. Mais uma prisão e a engrenagem do tráfico segue girando. O problema não é prender o pequeno peixe, é secar a fonte. Enquanto houver demanda e abandono social, o crime vai continuar contratando jovens antes que a escola consiga educá-los. Hoje em dia, ou seja, não adianta. Olha, Muriaé tem escolas lindas, escolas belíssimas, escolas municipais que não perdem para escolas particulares. São prédios modernos, salas arejadas. Olha, tem escola com elevador. Claras, repintadas, reconstruídas, reformadas. E mesmo assim não consegue manter esses cooptadores longe das escolas. Sabe por quê? O marginal vai lá na escola, retira o aluno lá de dentro. Não adianta tentar fazer o máximo que pode ser feito, sendo que ainda existe a pessoa que consome as drogas, mesmo sabendo que é ilícito. E ainda vem pessoas defender o uso de drogas. Bom, vamos pra frente. 5 suspeitos, entre eles o menor, foram detidos pela Polícia Militar após um roubo de grande repercussão em Fervedouro e também Tombos. O grupo é acusado de render um taxista e furtar joias em uma loja. Parte dos produtos foi recuperada. Reportagem no ar. Na manhã dessa terça-feira, a Polícia Militar de Minas Gerais, em Carangola, realizou a prisão de 5 autores envolvidos em crimes. Na noite de ontem, esses indivíduos adentraram um táxi na cidade de Carangola, deslocaram até a cidade de Fervedouro, onde, armados, renderam o taxista, subtraíram seu celular. Em sequência, obrigaram esse taxista a deslocar até Tombos, cidade de Tombos, onde realizaram um arrombamento a uma loja de joias.
Na sequência, deslocaram novamente à cidade de Carangola, onde abandonaram o veículo, né, e o taxista através de ameaças. A Polícia Militar tomou conhecimento dos crimes, né, e iniciou as diligências, sendo identificados esses indivíduos. E aí, na manhã dessa terça-feira, todos os 5 indivíduos foram localizados por eles, sendo parte do material que foi produto de crime, né, foi localizado. Olha, a Polícia Militar agiu rápido e isso é mérito, mas o retrato é o mesmo. Jovens reincidentes sem oportunidades, repetindo o ciclo do crime. Segurança pública começa antes da viatura. Começa com escola, com emprego, com dignidade. E isso que nós queremos ver. Agora, não está trabalhando quem não quer. Olha, Muriaé tem um programa chamado aí Primeiro Emprego e também o Centro de Treinamento Profissional, o CTP, que é oferecido pela Prefeitura, gratuitamente. Cursos, eu tive lá no dia da inauguração de novas salas de aula ali de massoterapeuta e tinha uma professora, uma estudante que estava pagando mais de R$800 para fazer o curso de formação técnico. E a maioria das aulas era EAD. Imagina só um massoterapeuta fazendo o EAD. Vai fazer como? Vai aprender como? E lá tinham dezenas de marcas prontas, novinhas, para fazer o curso de massoterapeuta. Sabe quanto que a pessoa ia pagar? 0,800, nada, grátis. A não ser que ela tinha que aprender, né? Tinha que ir lá para aprender. E a aluna falando assim que estava pagando R$800 por um curso técnico de EAD, em massoterapia. E está sendo oferecido a 0,800. Não trabalha quem não quer. Vamos para o intervalo? Falei demais. Daqui a pouco eles me calam. Comercial, daqui a pouco estarei de volta. Desconfianças, segredos, situações que exigem provas concretas. A verdade está ao seu alcance com a G10 Investigações. Atendimento em todo o Brasil. Atuação rápida, eficaz e com sigilo absoluto. Detetive Falcão está pronto para agir onde for preciso. Contatos diretos: 34 997 19 08 35, 34 991 27 84 20. G10 Investigações. A verdade não se esconde de quem sabe procurar. Detetive Falcão, sigilo total, profissionalismo real. Venha para o restaurante Safira Grill. Funcionamos de segunda a segunda a partir das 11 horas da manhã até as 2 da tarde. Seu almoço garantido com aquele sabor só nosso. Fazemos entregas em domicílio e alugamos o espaço para eventos, encontros e reuniões no período da noite ou buffet. WhatsApp 32 98800 1213 ou 32 3722 1213. Instagram Safira_Grill. Estamos na Rua Silvério Campos 470, bairro Safira, Muriaé. Tec Silk, brindes e presentes personalizados, adesivos, resinados, embalagens plásticas e papel, serviços em vidro, botões e chaveiros, canetas e bonés, imãs de geladeira, calendários e canecas, squeezes e copos, cartões de visita. Tec Silk, Rua Mários Dornelas 124, Barra Muriaé, atrás da Igreja Católica, no prédio da Maçonaria. WhatsApp 32 988 99 2007, 32 988 68 58 41. Estou de volta aqui no Além da Notícia, o seu programa de toda segunda-feira às 7 da noite, dirigido por Luciana Arquette, nossa advogada e jornalista. Ah, bem que eu tenho advogada. O governador Romeu Zema participou da entrega da primeira medalha de honra ao mérito da Polícia Civil de Minas Gerais. A homenagem reconheceu 98 agraciados, entre policiais e autoridades, pelo trabalho em defesa da segurança pública. Reportagem no ar. O governador Romeu Zema participou nesta segunda-feira, dia 3 de novembro, da primeira edição da Medalha de Honra ao Mérito da Polícia Civil de Minas Gerais. A homenagem
reconheceu 98 agraciados, entre policiais civis, autoridades e parceiros institucionais, que se destacaram pela ética, coragem, dedicação e compromisso social. A condecoração foi criada pela Resolução número 8.331, de 8 de outubro de 2025, e simboliza o reconhecimento público institucional a todos que contribuem para o engrandecimento da Polícia Civil. A medalha será concedida anualmente por deliberação do Conselho Superior da instituição. Durante a cerimônia, a chefe da Polícia Civil, delegada-geral Letícia Gamboge, destacou o significado da homenagem. Segundo ela, o momento é de agradecimento a todos os parceiros e de valorização dos policiais civis, que são exemplo de compromisso e dedicação no combate à criminalidade. O governador Romeu Zema, também homenageado, ressaltou os avanços na estrutura da segurança pública em Minas Gerais. Ele lembrou que desde 2019 o governo do estado tem investido na área com novas viaturas, armamentos, drones e a reforma de delegacias, o que tem resultado em melhores condições de trabalho e fortalecimento das forças policiais. O reconhecimento é justo, o policial de ponta é um herói anônimo, num país em que se trata como descartáveis as pessoas que lidam diariamente para nos proteger, para a segurança pública. Muitas pessoas vão para as redes sociais falar besteira, falar que com uma pedra consegue se defender um fuzil, uma metralhadora, um drone que está atacando agora as nossas aeronaves que fazem o patrulhamento aéreo. Tem cada pessoa que deveria ficar com a boca fechada. Com a boca fechada é um grande filósofo, diriam alguns, não é mesmo? Mas medalha não resolve o básico, viu, Zema? Salário digno, estrutura e segurança para quem protege a sociedade. A homenagem precisa vir junto com um investimento no cidadão, no profissional da segurança. Sabe o problema, sim? Tem pequenas cidades aí que tem 1 ou 2 policiais apenas na noite e não tem delegacia, então eles têm que prender aqui, andar 60 km, 30 km para prender a pessoa. Tá errado? Tá muito errado. Nós temos que continuar a defender que o policial militar, se prendeu a pessoa na noite cometendo um crime, cometendo qualquer delito que seja, ela tem que ficar na sua cidade, não é para ir para outro município, não. Ela tem que ficar na sua cidade. Tem que ter delegacia de plantão em todas as cidades. Ora, afinal de contas, o delegado vai lá 1 vez, 2 vezes por semana porque ele tem que atender em outro município? E não pode? Não, tá errado. E outra coisa, e se acontecer um acidente com esse policial militar? E o que acontece quando esse policial militar se ausenta da sua cidade e outro crime acontece? Não tem policial porque tá na viatura levando para outro município. Ah, para com isso, gente. Olha, na última semana a chuva forte caiu sobre Muriaé, provocou transtornos e deixou vários bairros em alerta. Em apenas 2 horas choveu mais de 50 litros por metro quadrado. A Defesa Civil monitora as áreas de risco, mas não houveram vítimas, graças a Deus. Reportagem no ar. A forte chuva que atingiu Muriaé na tarde dessa terça-feira, dia 4, provocou transtornos pontuais em diferentes regiões da cidade. Em cerca de 2 horas, o volume de chuva variou entre 30 e 47 milímetros, índice considerado elevado para o período, o equivalente a até quase 50 litros de água por metro quadrado. A precipitação veio acompanhada de ventos fortes e, em alguns pontos, queda de granizo. Os bairros Centro Rosário, Porto, São Francisco e Gávea foram os mais afetados. Em determinadas áreas, o sistema de drenagem apresentou refluxo temporário, mas sem registros de graves alagamentos. A Defesa Civil de Muriaé esteve em campo durante e após a chuva, monitorando áreas de risco e atendendo ocorrências relacionadas ao rompimento de muro, riscos de queda de árvores e direcionamento de águas pluviais.
Ao todo, 6 solicitações de atendimento foram registradas. Apesar da intensidade do fenômeno, não houve ocorrências graves nem vítimas. A Prefeitura de Muriaé, por meio da Defesa Civil Municipal, segue com equipes técnicas, realizando vistorias e acompanhamentos preventivos nos locais mais afetados. A Defesa Civil permanece em estado de observação com monitoramento contínuo das condições climáticas e reforça o alerta para que os moradores evitem áreas alagadas, não se abriguem sobre árvores durante tempestades e fiquem atentos a sinais de deslizamento de terra em encostas. Em caso de emergência, a população pode acionar o órgão pelo telefone 199. Olha, toda vez que chove forte, o noticiário se repete. Enxurrada, prejuízo, susto. O que não muda é a falta de planejamento urbano. Várias cidades aqui da região sofreram muito. Teve aqui próximo de Laranjal ali, teve um posto que teve o seu teto caiu sobre um carro. Prejuízo para o dono do veículo e também para o dono do posto. Mas tudo bem que ele devia ter seguro, né? Se não... mas tem seguro sim. Tem, com certeza tem. Isso aí vai ser ressarcido. Se bem que o dono do carro vai ficar uns dias sem veículo, né? Fazer o quê? Foi se abrigar embaixo de uma proteção e acabou tendo o seu prejuízo na mão. Muriaé deu sorte desta vez, mas confiar na sorte é uma péssima política pública. Ainda bem que nós estamos tendo aí algumas ações que vão resolver o problema, principalmente do rio Muriaé. O rio não encheu dessa vez. Muitos moradores reclamaram ali da região do Porto, a região ali do Rosário, do centro da cidade, reclamaram que as lojas foram invadidas por água da enxurrada. Mas ali está sendo feita uma obra de drenagem, que não é feita, Sabe qual que é o problema do centro ali, da região do Rosário? É que eram casas antigas, onde moravam 2, 3 pessoas no máximo, muitas delas idosas. E o que acontece? A tubulação era antiga. Aí a pessoa, o filho vende a casa, coloca o pai num asilo ou leva para morar com ele num apartamento e vende aquela área, aquela casinha, que tinha 2 moradores ou 3. Aí, o que ela vira? Ela vira um prédio de 10 andares, com 2 apartamentos por andar. Quanto é que virou aí? Nós viramos 20 residências. Olha só essas residências. Vamos supor que cada dessas 20 residências tenham 3 moradores. Algumas têm 4, 5, 6. Vamos colocar 3. São 60 pessoas, quando eram 2. Olha só o tamanho do esgoto que vai na tubulação. Pensa nisso antes de sair reclamando, antes de sair falando besteira por aí. Porque onde era uma residência com 2 ou 3 moradores, se transformou em uma habitação para mais de 60 pessoas nos grandes edifícios, nas casas verticais que nós estamos tendo aí, não é mesmo? Vamos para o intervalo, eu volto já já. Não saia daí. Olá, somos a Editora Gráfica. Desde 1978, oferecendo o melhor em serviços gráficos. Adesivos, embalagens, insufilme, plotagem, fachadas com ACM, atendimento com impressão de UV LED. Trabalhamos com revistas, catálogos, tag, sublimação. Impressos offset e digital, com a melhor qualidade e atendimento rápido. Faça seu orçamento. Celular WhatsApp 32 98889 9991. Fixo WhatsApp 32 3722 2828. Nós somos a NBio Consultoria Ambiental e trazemos para você assessoria, consultoria ambiental e agronômica para melhorar e otimizar o crescimento sustentável do seu negócio.
Com práticas que equilibrem o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, realizamos diversos serviços como licenciamento, regularização e gestão ambiental, processos ligados à fauna e flora, monitoramentos, processo de intervenção ambiental e recuperação de áreas. Regularização, recursos hídricos, outorgas, laudos técnicos periciais e extensão rural sustentável e projetos para crédito rural. WhatsApp 34 99864 0074. Rapaz, você viu essa semana? Não viu? Olha, teve empurra-empurra, tapa, jogando celular, caneta. Isso sabe onde? No bar? No boteco da esquina? No estádio de futebol? Nada disso dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Isso mesmo, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A votação da PEC, que retira a obrigatoriedade de um referendo para a venda da Copasa, terminou em briga física entre deputados. No centro da confusão, o Gustavo Valadares, do PSD, e o Ulisses Gomes, do PT. Reportagem no ar. A presidência pede atenção do plenário, Polícia Legislativa, e suspende os trabalhos nesse momento. Empurra em audiência na Assembleia Legislativa, teve briga entre os deputados Gustavo Valadares, do PSD, e Ulisses Gomes, do PT. A confusão foi sobre o resultado da votação. Os parlamentares aprovaram em segundo turno a proposta de emenda à Constituição, que derruba a obrigatoriedade de um referendo para a venda da Copasa. Depois de 6 sessões regimentais, os deputados votaram a proposta que retira a necessidade de uma consulta pública para que a Companhia de Água e Saneamento Básico seja federalizada ou privatizada. Inicialmente, o resultado exposto no painel de 47 a 22 dava vitória à oposição, mas a declaração nominal de alguns deputados, logo em seguida, fez a sessão ser novamente suspensa. Os brigões foram separados pelos demais parlamentares. Uma vergonha no parlamento mineiro. De acordo com a oposição, esses últimos parlamentares a votar não estariam presentes no plenário, como determina o regimento. No entanto, os votos foram aceitos pela mesa diretora e declarada a vitória da base do governo. A PEC foi aprovada por 48 a 22 votos. Olha, é triste ver o parlamento, que deveria ser o palco de um debate democrático, virar um ringue de briga, de palhaçada. Esses 2 deputados deveriam ser expulsos da Casa Legislativa do Estado de Minas Gerais. Eles deveriam ser retirados dali. Não deveriam mais representar o povo. Nós deveríamos ter regras claras para isso. Brigou, fez palhaçada por idiotice, fora. Deputado que parte para a agressão mostra que não tem argumento. E quem perde é o povo, que paga o salário de quem troca o voto pela vaidade, defendendo ideias e políticas atravessadas. Não pensam no povo, pensam em si. Palhaçada destes deputados que estavam querendo chamar a atenção por alguns minutos. Nada de decoro, nada disso. O Carlos Henrique estava lá no meio, hein? Eu vi o deputado Carlos Henrique, com quem eu tive o prazer de trabalhar, lá no meio tentando apartar a briga. Ô índio, o que aconteceu, índio? Quase que te empurraram também, hein? Quase que despenteou o cabelo. Deputado. Tentando apartar a briga dos brigões, das crianças crescidas
que não amadureceram. Olha, e sobre esse assunto, foram mais de 6 horas de sessão. A Assembleia Legislativa aprovou essa PEC que acaba com um referendo para privatizar a Copasa. A proposta recebeu 48 votos favoráveis, enquanto o mínimo era esse número, 48. Inclusive a oposição chegou a comemorar que só tinham 47 votos. Mas o Bruno Engler falou assim, e o meu voto não vale? Aí tudo voltou atrás, mas isso ainda vai ter pano pra manga. A oposição ao governo é minoria na Assembleia, mas o jogo democrático garante que, mesmo em número menor, parlamentares tenham voz. E foi a voz que eles usaram desde o primeiro turno na tramitação da PEC, que acaba com a exigência do referendo popular para a privatização da Copasa e prevê que uma parte desses recursos poderá ser destinada a um fundo estadual de saneamento básico. Nesta quarta-feira, foram mais de 6 horas de obstrução em 2 reuniões, uma extraordinária e outra ordinária. Desde cedo, muitas manifestações nas galerias e grande movimentação na tribuna. Nosso abaixo-assinado contra a privação da Copasa e que chegou a 10 mil assinaturas em menos de 24 horas e que já está com 30 mil assinaturas. E se cada um e cada uma de vocês mandar para a família, mandar para os amigos, mandar no grupo da farra do sítio do final de semana, a gente tem condição de chegar em mais gente. A oposição defende que a Copasa é uma empresa estratégica e que por isso mesmo deve continuar estatal. Também discorda do argumento do governo de que a venda da companhia seja importante para amortizar a dívida do Estado com a União. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, e a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, estiveram na Assembleia e apoiaram parlamentares da oposição. O governador Zema construiu uma narrativa que não é verdadeira de que a privatização da Copasa é uma condição para o Propag. Isso não é verdade. Em nenhum momento o governo federal condicionou a adesão ao Propag à privatização da companhia de saneamento. Nós não defendemos privatização de saneamento nem em Minas, nem em nenhuma outra parte. O líder do Bloco Democracia e Luta lembrou que o referendo popular foi incluído na Constituição Mineira com a aprovação por unanimidade no Legislativo. Quando, há mais de 20 anos atrás, o governador Itamar Franco colocou isso na Constituição, eu quero aqui registrar os 2 viés a então emenda 50 da Constituição. Que quando ele propõe isso nessa casa, votado à época por unanimidade, se em algum momento algum homem público, algum governo quisesse ou tivesse a necessidade de se discutir uma privatização, que este debate fizesse a partir da responsabilidade e aí então do direito do cidadão de se manifestar. Na reunião da tarde, a obstrução continuou. Logo no início, a deputada Andréia de Jesus pediu para discutir a ata da reunião anterior. Garantir que as pessoas que aqui estejam saibam que a gente está mobilizado, nós do Bloco Democracia e Luta, para tirar de votação a PEC que tenta silenciar o povo mineiro. Depois da discussão pela manhã, foi aberto o encaminhamento da votação. Deputados da oposição voltaram às críticas e aos questionamentos. Percebendo que parte da base tinha saído do plenário, alguns oposicionistas inscritos abriram mão de novos discursos para que a votação começasse. A base voltou ao plenário. Protestos nas galerias. A base ganhou tempo para o quórum com encaminhamentos de votação. O marco legal do saneamento estabeleceu metas ambiciosas de universalização até 2033. Minas Gerais ainda convive com déficits estruturais que atingem milhões de pessoas. Os ânimos ficaram exaltados entre os dois lados. Mais uma suspensão da reunião. A votação ocorreu às 13h20 da tarde. O placar foi apertado. No início, apareceram 47 votos favoráveis no painel, o que não seria suficiente para a aprovação. A oposição chegou a comemorar. Mas o deputado Bruno Engler pediu que seu voto fosse registrado. Aí sim foram atingidos os 48 votos necessários.
A oposição questionou se todos os parlamentares estavam em plenário no momento da votação. Os líderes se reuniram com o presidente e saíram todos do plenário. 20 minutos depois, a resposta. A PEC foi aprovada. Com o fim da exigência do referendo, o próximo passo agora é a tramitação do projeto para a privatização da Copasa. No primeiro turno de votação da PEC, a base conseguiu 52 votos, 4 a mais do que no segundo. O líder do bloco Minas em Frente, o deputado Cássio Soares, justificou essa redução e disse que pretende contar com todos no projeto que vai começar a tramitar. Nós tivemos também 2 ou 3 baixas de deputados que não puderam estar presentes hoje. Então, dessa forma, nós garantimos os votos. Tinham 2 deputados que votariam a favor do governo, que não estavam dentro do plenário no momento, por outras atividades, por algum equívoco, porque a votação foi antecipada, mas o importante é que os 48 votos foram garantidos e o projeto foi aprovado, a PEC foi aprovada. A oposição diz que estuda medidas judiciais para questionar a tramitação da PEC na Assembleia. São medidas judiciais que tanto o jurídico do bloco, dos mandatos e partidos estão estudando por conta do longo do processo, em comissões, em prazos. Nós entendemos que há margem para questionar isso. Para o presidente da Assembleia, houve mudanças importantes durante a tramitação. E o foco é melhorar a capacidade de investimentos do Estado. É função dessa casa, já que foi aprovada essa PEC, concentrar na discussão agora do projeto de privatização. Porque é nesse projeto que nós vamos poder, se Deus quiser, também construir garantias para a população, para os servidores, né? Por exemplo, garantir, é fundamental que isso aconteça, porventura, tarifa social. Privatizar ou não é discussão legítima, mas tirar do povo o direito de opinar é um retrocesso. Referendo é a essência da democracia. Quando o governo teme ouvir o eleitor, é porque já sabe que o eleitor não vai gostar do que ele vai fazer. Mas partir para agressão também está errado. Não deveria acontecer isso, tá certo? Deveríamos ser todos coerentes com o que está por vir. Agora, ficar bancando também um elefante, vamos pensar num elefante, num paquiderme enorme, cheio de cargos de diretores, cheio de cabide de emprego, em que não cumpre o seu dever. Quantas e quantas cidades estão aí reclamando do serviço que é oferecido por essa empresa? Quantas e quantas empresas poderiam estar prestando este serviço com melhor qualidade? Ah, mas vai ganhar. Vai, mas vai oferecer. Com certeza vai. Tem muitas cidades aí que é Copasa e reclamam da qualidade do serviço. Moradores que falam que a água está ruim e suja e mostram que está ruim e suja na torneira, sem o tratamento adequado. Aí fala assim, ah, mas o funcionário está de licença maternidade. O funcionário está de férias prêmios. O funcionário deixou de ir porque está de atestado médico. O funcionário isso, o funcionário aquilo. Agora, quando é uma empresa, não. O funcionário não tem, vai outro lugar e cumpre o serviço. E aí o serviço melhora. Ah, mas nós temos que pagar por isso. Nós já não pagamos? Pensa, gente. Nós já pagamos. Então, queremos o nosso serviço. E a gente sempre paga, né? O trabalhador sempre paga. Tem uns que são meio malandros e não gostam de pagar nada. Mas nós sempre pagamos. Olha, falando de Assembleia Legislativa, avançou na Assembleia Legislativa um projeto que incentiva o atendimento especializado à pessoa com deficiência e também os seus familiares. A proposta recebeu o parecer favorável da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência e agora segue para votação final em plenário. Se não sair, tapas. Está pronta para votação final no plenário uma proposta que aprimora a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência. A ideia é incluir entre os objetivos dessa política o incentivo ao atendimento da pessoa com deficiência, dependente de cuidados e de familiares em unidades de cuidados especializados. Assim, esse apoio pode ocorrer, por exemplo, nos Centros Dia de Referência, um equipamento público da política de assistência social. A Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência deu parecer favorável em segundo turno ao projeto de lei nesta terça-feira. Cuidar de quem cuida, então isso é
fundamental e a gente agora acompanha aí a tramitação no plenário com a aprovação e, se Deus quiser, virando mais uma lei muito propositiva para a causa da pessoa com deficiência e especificamente não só para o autismo, mas para a síndrome de Down e outras deficiências. Boa notícia, finalmente, políticas públicas para pessoas com deficiência. Isso precisa sair do papel e entrar na rotina do Estado de Minas Gerais. Não é favor, é dever. Inclusão de verdade se faz com estrutura e não com discurso bonito em data comemorativa. Nada de só comemorar as datas, de lembrar, de mandar um postzinho, de falar hoje é o dia disso, o dia daquilo. Vamos sair do papel, gente. O Além da Notícia está chegando ao final. Nós voltaremos na próxima segunda-feira, às 7 da noite, aqui na TV Archete, o seu canal do YouTube, de toda segunda-feira. Muito obrigado por me permitir estar junto com você. Quero mandar um abraço aí pro Antônio. Antônio, eu quero saber seu sobrenome, Antônio. Ninguém fala para mim seu sobrenome, Antônio. O Antônio é o porteiro lá do Cherney, querido, aqui no centro de Muriaé, né, Antônio? Um abraço, garoto. Muito obrigado pela sua audiência. Quero agradecer também a direção do nosso programa da advogada e jornalista Luciana Arquette. O nosso telefone é o 32991446669. Segunda-feira da próxima semana já estarei de volta. E você vai estar comigo? Um abraço e até lá!